Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Leonardo, vou resolver com vocês aqui uma questão de raciocínio lógico da banca CESP no ano de 2020. O enunciado da questão diz o seguinte: considerando seus conectivos lógicos usuais, ou, e se então, e que as proposições lógicas simples sejam representadas por meio de letras maiúsculas, a sentença: um bom estado de saúde é a consequência de boa alimentação e da prática regular de atividade física. Pode ser corretamente representada pela expressão P, né? E são as alternativas aqui, né? B pode ser corretamente representada pela expressão se P, então que. C pode ser corretamente representada pela expressão se P, então que e R. D pode ser corretamente representada pela expressão P ou que. E E não é uma proposição lógica. Bom, para resolver essa questão aqui, vamos dar uma revisada no que vem a ser proposições, né? Proposição ou sentença é toda oração declarativa que pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Então, tem dois pressupostos, né? Ela tem que declarar uma coisa e ter atribuição de um valor como verdadeiro ou como falso. Tem três características obrigatórias. Isso aqui é basicamente um desmembramento do que ele afirmou acima. É oração com sujeito geralmente, normalmente com sujeito e predicado. A gente vai ver logo em seguida que não é sempre necessário ter um sujeito. É declarativa, ou seja, não é exclamativa nem interrogativa. Então, se é uma pergunta ou uma exclamação, ela não é uma proposição. Tem exclusivamente um dos dois valores lógicos, ou é verdadeiro, V, ou é falso, F. Sentenças abertas não são proposições. Então, aqui, ela tem que ser classificada como verdadeira ou como falsa. Não pode ser uma situação que depende. E aí não vem ao caso. Tem que ser bem claro mesmo, né? Então, repassando aqui essas informações que as características trouxeram para a gente pode fazer aqui a seguinte verificação. É oração com sujeito, geralmente. Por que geralmente? Né? Ela tem sujeito geralmente e tem predicado. É geralmente porque existem orações sem sujeito que são proposições, orações com sujeito inexistente, né? Quando a gente estuda lá oração sem sujeito ou com sujeito inexistente, que são aquelas basicamente que se referem a fenômenos da natureza ou decorrência de tempo, né? Mas os exemplos mais clássicos são choveu ontem. Então aqui, ó, choveu ontem. Isso daqui é uma oração sem sujeito, né? Mas é uma proposição, né? Então isso aqui pode ser atribuído um valor lógico para ela de verdadeiro ou falso. Ou então outro exemplo: nevou semana passada. Aqui também é uma oração sem sujeito e é uma proposição. Então, por isso que eu frisei aqui que geralmente, então, regra geral é oração com sujeito determinado e predicado. Essa é a regra geral. Mas tem algumas exceções. Então, por isso que geralmente tem sujeito, não é sempre. Ela é declarativa, ou seja, uma exclamação ou interrogação, ela não é uma proposição. Então, exemplo aqui de exclamação que ótimo dia. Vendo uma frase exclamativa. Uma interrogação: qual é a sua idade?
pela própria natureza de uma frase exclamativa ou interrogativa, ela não é possível atribuir para ela uma valoração verdadeira ou falsa, né? Então, aqui é uma percepção da pessoa e aqui é uma pergunta. Aqui é uma constatação que a pessoa tem em relação a determinada circunstância, uma percepção. E aqui é simplesmente uma pergunta, né? Então a gente não consegue atribuir valor verdadeiro ou falso. Aqui tem exclusivamente um dos dois valores lógicos, ou é verdadeira V ou é falsa F. Sentenças abertas não são proposições. Isso aqui é basicamente para afirmar, né? Para trazer a discussão a respeito das sentenças abertas, que elas não são proposições. O que seriam sentenças abertas? Vamos falar o que seriam sentenças fechadas. Sentenças fechadas seriam 3 mais 4 igual a 7. Isso aqui a gente pode atribuir um valor verdadeiro ou falso, né? 3 mais 7 é igual a 8. Daqui é falso, né? Então, essas aqui seriam as sentenças fechadas, né? Agora as sentenças abertas, né, são sentenças desse tipo aqui, ó. X mais 1 é igual a 8. A gente consegue atribuir um valor lógico, verdadeiro ou falso, para cá, com essa informação? Não, porque aqui depende. E para ser uma proposição, a gente não pode trabalhar com um elemento que dependa de alguma outra informação. Ou seja, quando está se analisando o valor lógico de uma proposição, o depende ele não é bem-vindo, né? Então, aqui depende. Se for 7, isso é verdadeiro. Se for qualquer número diferente de 7, isso aqui é falso. Então, esse tipo de análise para as proposições não é interessante. Outro exemplo aqui. Y menos 3 é igual a 16. Também vai depender do valor. Outro exemplo aqui. X mais Y igual a 15. Vai depender dos valores atribuídos. Então, quando para análise depende de alguma outra informação, essa é uma sentença aberta. E sentença aberta não é proposição. E aí aqui, pessoal, para resolver, né, depois dessa revisãozinha, aqui para resolver essa questão, vamos analisar aqui a sentença, né? Ele fala que um bom estado de saúde é consequência de boa alimentação e da prática regular de atividade física. Ele deu uma sentença longa para a gente, tentou confundir a gente, né? Mas se a gente for analisar aqui, ó, aqui só tem um verbo, tá vendo? Então a gente poderia reescrever, para ficar um pouco mais fácil a análise, essa sentença da seguinte forma: um bom estado de saúde é consequência de dois fatores. A gente não está alterando logicamente essa sentença aqui. E aí a análise a partir daí fica um pouco mais fácil, porque aqui, ó, consequência de boa alimentação e da prática de regularidade física, não tem verbo aqui. Então a gente aqui não tem uma outra oração. Então essa substituição ela fica mais fácil para a gente analisar. Um bom estado de saúde é a consequência de dois fatores. Então, analisando aqui, qual seria a resposta correta? Seria a letra A. Pode ser corretamente representada pela expressão P, porque aqui só tem uma proposição, é só uma afirmação. Um bom estado de saúde depende de dois fatores. Isso pode ser verdadeiro ou falso. Então, a gente não consegue desmembrar essa sentença
esse período como um todo, a gente não consegue desmembrar essa frase completa em mais de uma proposição. Então aqui o gabarito, ó, alternativa A. Ele tentou confundir o candidato porque botou uma sentença longa, né? Mas para quem está atento no contexto, consegue identificar o cerne da questão. E aí aqui, pessoal, só para efeito de revisão, né, vamos supor, uma sentença nessa estrutura aqui, parecida com essa, como ela teria que ser formatada para que se transformasse em uma proposição composta. Aqui vou dar um exemplo, né? Vou botar aqui, ó. Vou aparecer com sujeito e verbos. Aqui, que aí a gente, de fato, determina que a gente vai ter sujeito e predicado em cada proposição. O exemplo aqui seria: o filho do casal terá um bom estado de saúde. Vou botar aqui a primeira. O casal terá um bom estado de saúde. Vou mudar aqui essa estrutura é consequência por pois. Vou usar a conjunção pois. Aqui, ó. Pois. O pai preza por boa alimentação. Preza por uma boa alimentação. E a mãe gosta de atividade física. A gente mudou um pouco o contexto aqui, mas a estrutura ela é semelhante. Então a gente tem aqui a primeira oração: o filho do casal terá um bom estado de saúde. A gente tem o sujeito, né, filho do casal, e tem o predicado. E aí a gente tem as causas disso, né? Por que ele terá um bom estado de saúde? Porque o pai preza. O pai aqui, nessa outra oração, o pai aqui é o sujeito, o pai. Sujeito preza por uma boa alimentação, predicado. E a mãe, sujeito da outra oração, né, gosta de atividade física, predicado outra oração. Então a gente tem 3 orações aqui. Aqui tem que tomar cuidado também que a estrutura é um pouco alterada. Quando a gente faz a transposição de um se então para um pois, a ordem ela muda, né? Se chover, não vou sair. Não sair, pois choveu. Então, quando se chover, não vou sair, uma relação de causa, chover, consequência, não sair. Agora, quando a gente usa o pois, é o inverso. A consequência vem antes e as causas vêm depois. Então, a consequência, aqui, qual é a causa do filho ter um bom estado de saúde? É o pai prezar por uma boa alimentação
e a mãe gosta de atividade física. E a consequência é o filho ter um bom estado de saúde. Então aqui, se a gente fosse passar para uma estrutura de C, então, seria: se o pai preza por uma boa alimentação e a mãe gosta de atividade física, então o filho deles terá um bom estado de saúde. Então, como é que ficaria essa estrutura aqui, né, se a gente fosse montar e pegando as mesmas letras que eles estão sugerindo aqui? Ficaria algo mais ou menos como isso aqui, ó. Passando para o C, então, né, o pois ele fica de modo invertido. Q e R, ou seja, se o pai preza por uma boa alimentação e a mãe gosta de atividade física, então o filho do casal terá um bom estado de saúde. Então, P. Então, as causas são relacionadas ao pai e à mãe, e a consequência é o filho do casal ter um bom estado de saúde. Beleza? Então, ficaria dessa forma aqui, né? Esse nosso aprofundamento, né? Só frisar que quando a estrutura sai de um C, então, para um pois, a relação de causa e efeito ela fica invertida na frase. Beleza? Quem não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comente, compartilhe o vídeo. Tranquilo? Que vai ter muita coisa boa aqui pra gente ainda. Até mais, tudo de bom e bons estudos. Tchau, hein?